todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os nossos irmãos a abrirem a palavra do Senhor, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos relata um momento em que, na vida de Israel, havia um reino estabelecido. O rei se chamava Uzias, e era um reino onde havia a corrupção, os maus comportamentos. Até mesmo Uzias começou bem o seu reinado, mas no caminho ele se afastou do Senhor e levou toda aquela nação também a se espelhar no seu comportamento. Portanto, era um momento difícil, as cidades tinham a sua maneira de viver e a população absorvia todas essas coisas, aplicando também no seu dia a dia este caminho. E a palavra nos mostra que Isaías, habitando também nessas cidades, nesse reino, neste ambiente, trazia consigo a influência. Mas a palavra do Senhor nos fala a respeito de um momento onde este homem, Isaías, ele passa a ter uma experiência nova na presença do Senhor. Isaías, ele demonstra aqui, nesse verso 1, quando ele diz no ano em que morreu o rei Uzias. Então ele passou a ter consciência de qual era o impedimento que estava presente na vida dele em relação à comunhão com o Senhor. Porque o rei Uzias representa o velho homem, toda uma maneira vã de viver. Então Isaías, ele reconhece isso. No ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, enquanto havia o velho homem na minha vida, a minha razão, as minhas resistências, eu era como este povo. Mas quando o velho homem foi vencido na minha vida, houve uma grande transformação, houve uma grande mudança. Ele poderia ser tímido, ele poderia ser cheio de receios, porque ele trazia aquilo que, na sua vida, aquilo que todos faziam, mas a palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 1, nos fala a respeito daquilo que o Senhor propõe na vida do homem, que mesmo que a vida do homem, os pecados do homem sejam como a escarlata, o Senhor quer tornar brancos como a neve. Mesmo que os pecados do homem sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor quer tornar branco como a lã. Então, inclusive o Senhor faz uma convocação, quando o Senhor diz aqui no capítulo 1, verso 18, vinde então e argui-me. Então o Senhor convida o homem para que o homem venha conversar com o Senhor, falar com o Senhor, interrogar o Senhor. Então, da mesma maneira, nesta manhã, neste novo dia, o Espírito Santo tem nos convocado, tem nos convidado para que nós, nos colocando na presença deste mesmo Deus, possamos encontrar o mesmo benefício que Isaías viveu naquele dia. Quando ele, passando a ter consciência da sua própria vida, do seu pecado, do seu erro, quando mais do que isso até, quando ele foi além da consciência, ele teve a oportunidade de ter seus olhos abertos para contemplar os céus abertos, para contemplar a glória do Senhor, porque ele mesmo diz, ele fala da sua experiência naquele dia: eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, o séquito fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, de toda a estrutura de um culto que está acontecendo constantemente na eternidade, os discípulos, os servos, todas as coisas se movendo nos céus, junto ao trono de Deus. Então ele passa a viver esta experiência de quando morreu o velho homem, quando ele faz confissão ao Senhor da sua própria vida, ele passa a ver um Deus, eu vi o Senhor, ou seja, ele viu o Senhor com os cabelos brancos como a lã, com olhos como chama de fogo,
um Senhor com os pés semelhantes a latão reluzente, um Senhor com a voz como de muitas águas, um Senhor com o rosto como o sol. E meus irmãos, nesta manhã, neste novo dia, os céus também estão abertos para nós, para que sem receios, sem recuos, nós possamos derramar todo o nosso coração na presença do Senhor. Meus irmãos, a partir do momento em que o homem abre o seu coração para o Senhor operar, é quando ele tem a oportunidade de ver o Senhor. E nesta manhã, nos colocamos diante do altar do nosso Deus, para que da mesma maneira a brasa viva, a tenaz, se estenda para nós, toque na nossa vida, nos purifique de todo pecado e estabeleça na nossa vida um novo caminho, uma nova alegria, uma nova experiência. Meus irmãos, fica esta mensagem para os nossos corações nessa noite, nessa manhã. Da mesma maneira como naquele dia, nesta hora, cremos que a iniquidade já foi tirada e fomos purificados do nosso pecado. Louvado seja o Senhor. Este é um culto de salvação na presença do nosso Deus. Vamos orar, vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, porque nos colocando na tua presença nesta manhã, estamos tendo a mesma oportunidade que o teu servo teve naquele dia, quando os céus, já estando abertos, providência do Senhor, pelo estender das tuas mãos, fomos alcançados por ti, para que possamos descansar a respeito de um novo dia que se inicia. Por isso, aceita agora a nossa adoração ao teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E em teu nome nós dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a maravilhosa graça do Senhor Jesus, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre toda a igreja, até a volta do Senhor Jesus. Amém.